Corregedoria do TJGO realiza casamento comunitário. No programa de hoje você vai conferir a história do servidor mais antigo do TJGO. E no quadro Justiça em Foco, confira uma entrevista com o juiz Adegmar José Ferreira. Esses são os destaques do Agenda Judiciária desta semana, que já está no ar. A Corregedoria do TJGO realizou um casamento comunitário. Confira. Limousine, terno, vestido branco e mesa de bem-casados. Todos os detalhes foram planejados para a segunda edição do casamento comunitário promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. O evento foi realizado na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás e contou com mais de 500 convidados. Esse Pai Presente é realmente um programa bastante saudável porque ele resgata a paternidade de filhos, notadamente dentro do documento sem pai. Então, com esse casamento, nós resgatamos a paternidade da criança e é um programa realmente de conteúdo social enorme, né? Enorme, traz benefícios para a família, a estabilidade também para a família, a estabilidade do casamento, a estabilidade emocional. 74 casais foram selecionados para participar do casamento comunitário. Eles não tiveram nenhum custo com a cerimônia. Até mesmo a documentação no primeiro registro civil e tabelionato de notas de Goiânia foi gratuita. A seleção dos noivos aconteceu a partir do cadastro do programa Pai Presente. Ao longo de 5 anos, o programa Pai Presente já realizou mais de 10 mil reconhecimentos de paternidade. Só em Goiânia, são cerca de 500 procedimentos por ano. Boa parte dos casais que hoje estão participando da cerimônia já participaram do programa. A ideia do Tribunal da Corregedoria Geral de Justiça é implementar, é acrescer essa cidadania. Então, além dessa questão da paternidade, dessa paternidade voluntária, nós também estamos avançando no reconhecimento, na formalização dessas uniões, que às vezes são de décadas, mas não tem o trâmite burocrático necessário de um casamento, um sonho de muitas pessoas que não conseguem realizar por toda a questão de despesa, estrutura, burocracia, e que através do Pai Presente da Corregedoria Geral de Justiça se facilita. Depois de 32 anos de união, Maria Lindalva e Elson Gomes realizaram o sonho de oficializar o casamento ao lado de vários outros casais. Mas para ela, a emoção foi um pouco maior. Ao lado dela, os 2 filhos também participaram do casamento. Para mim é uma emoção muito grande, né? Você poder realizar o seu sonho, né? E junto com seus filhos, né? É muito bonito, muito gratificante para mim. Eu fiquei muito feliz, sabe? O garçom Alexandre da Silva já participou de vários casamentos. E agora chegou a vez dele dizer o tão esperado sim. O incentivo veio da mãe Maria Lindalva. É um momento muito especial na nossa vida, né? Bom, já são 15 anos juntos, nós temos 2 filhos, entendeu? Ana Beatriz e Caleb, 3 anos. Na verdade é um sonho realizado, mas um sonho realizado, né? De compartilhar com a Marlene nesse momento, meu Deus. Para completar a felicidade da família, Ana Paula Gomes era só sorrisos. Ela e o namorado estavam juntos há 8 anos. Quando a mãe chegou em casa, falando da possibilidade do casamento comunitário, ela já manifestou o desejo de participar. Estou muito, mas muito feliz de casar com a minha... Não, esse foi meu sonho, de casar eu, minha mãe e meus irmãos juntos. Estou, nossa, maravilhada. O servidor mais antigo do TJGO tem 42 anos dedicados ao judiciário. Conheça agora a história dele. É no Fórum de Aparecida de Goiânia, na sala número 113, que trabalha o servidor mais antigo em atividade na Justiça Goiana. Luiz Mar entrou no judiciário com 18 anos, em 1975. E lá se vão 42 anos de trabalho,
boa parte dele dedicado ao cargo de oficial de justiça. Mensalmente, ele cumpre em média 300 mandados. Eu morava em Hidrolândia. Aí lá não tinha curso superior, só tinha o 2º grau. Aí quando terminava o 2º grau você tinha que vir para Goiânia. Aí eu vim, já tinha uns amigos meus que trabalhavam no depósito, aí através deles eles me levaram para lá, né? Depois prestei concurso para essa função, fiquei até 80, eu fiquei no depósito, quando foi em 80 eu subi lá para fora, aí de lá eu vim para cá. Aí tomei posse aqui em 87, estou aqui até hoje. A comarca hoje tem 23 oficiais de justiça. Todos se conhecem e convivem diariamente. Edmar Garcia é companheiro de trabalho de Luizmar há 11 anos. Excelente pessoa, excelente colega, bom pai de família, porque eu conheço toda a sua família, sua esposa Rosa, as suas filhas. É um vovô muito careta, uma pessoa muito trabalhadora, cumpridor de seus deveres, excelente colega. Apesar das 4 décadas de trabalho e de acumular muitas histórias ao longo dos anos, Luizmar não pensa em deixar tão cedo o trabalho. Hoje, com 60 anos, ele tem expectativa de somar mais alguns anos no currículo. Não tenho intenção de aposentar. Se Deus me ajudar, que eu continue com saúde, né? Eu vou trabalhando. Pelo menos eu acredito que mais uns 5 anos eu trabalho, com certeza, se Deus me ajudar. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO nos últimos dias. Dono de agência de turismo é condenado por estelionato. O proprietário de uma empresa de turismo foi condenado pelo crime de estelionato ao causar prejuízo de aproximadamente R$20 mil a outra agência que havia terceirizado a compra de um pacote de viagem. A sentença é do juiz Adegmar José Ferreira, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, que considerou que o réu agiu mediante fraude para obter vantagem financeira ilícita. Juíza reconhece filiação socioafetiva. A juíza Coraci Pereira da Silva, da comarca de Rio Verde, expediu mandado de averbação ao cartório de registro civil para incluir o nome de Antônio Carlos Campos, pai socioafetivo, aos registros de nascimento e de casamento dos filhos de sua mulher e que seja mantido o nome do pai e avós biológicos. Determinou também a inclusão de seu nome no registro civil dos netos. Plano de saúde deverá realizar exame genético em paciente que tem câncer na mama e nos ovários. Uma operadora de plano de saúde de Goiânia deverá realizar, no prazo de 5 dias, exame de análise genética molecular na paciente Fernanda Cristina de Ávila, portadora de câncer hereditário na mama e nos ovários. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$1.000. A decisão unânime é da 5ª Câmara Civil do TJGO, tendo como relator o desembargador Alain Sebastião de Sena Conceição. E a seguir, no quadro Justiça em Foco, tem uma entrevista com o juiz Adegmar José Ferreira. É daqui a pouco. O Agenda Judiciária já está de volta e você acompanha agora o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe o doutor Adegmar José Ferreira, ele que é juiz da 10ª Vara Criminal aqui de Goiânia. Doutor, eu primeiro quero agradecer a participação do senhor e começar falando hoje sobre o nosso assunto, que é o projeto de reestruturação do novo Código de Processo Penal. Como que vai funcionar essa reestruturação? O novo código, o projeto do novo Código de Processo Penal, na verdade, é o viçareiro para toda a população brasileira e especificamente para nós da Justiça como um todo, né? Não só para o Judiciário, Ministério Público e também os aparelhos investigatórios, né? No caso, a chamada Polícia Judiciária, né? Porque ele altera significativamente alguns aspectos importantes do inquérito policial, né? E no campo do processo também, no âmbito judicial, ele propõe mudanças significativas, né? Dentre elas, né, tem uma mudança que eu vejo com muita relevância, é a questão do tratamento dispensado à vítima. Vamos ter um capítulo específico, né, que trata de certas garantias, certos suportes que o Estado terá que dar à vítima no momento em que ela passa por uma situação criminal, em que ela é vítima de um fato criminoso,
né? Então essa é uma mudança significativa. Temos inúmeras mudanças, né? Temos mudança, por exemplo, no interrogatório, né, do acusado. Ele passa a ser também para o acusado um instrumento de defesa, importante. Hoje ele é mais um elemento de prova do que propriamente de defesa, né? Entre outras mudanças muito significativas que o legislador traz para o sistema de justiça penal brasileiro. Doutor, o atual código ele é de 1941. Isso. O Código Penal. Qual que é a importância dessa mudança hoje para os dias atuais? Isso. Eu acho bastante relevante essa atualização do sistema, porque de 1941, quando o Código nosso foi instituído, né, que entrou em vigor em 1942, né, o Brasil vivia uma outra realidade, né, não só no que tange ao aspecto desenvolvimento, né, a massa imensa da população era rurícola, ou seja, vivia-se no meio rural. Na cidade, né, o número de habitantes era muito menor no âmbito citadino, ou seja, do espaço citadino, né? E, além do mais, ao longo desses anos, né, nós tivemos uma série de evoluções tecnológicas, por exemplo, né? Mudanças culturais importantes. Só para você ter uma noção, o Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 41, e o Código de Processo Penal de 41 entrou em vigor em 1942, o Código Penal ele trazia figuras culturalmente interessantíssimas. Por exemplo, o conceito de mulher honesta, né? O conceito de mulher virgem, o conceito de mulher de recato, né? Tudo isso estampado no Código Penal de 1940. E o Código de Processo Penal, que tem por principal finalidade, principal objetivo, né, tornar a lei penal dinâmica, ou seja, em possibilidade de aplicação e de movimentação através do processo, também, ao longo desses anos todos, ele sofreu uma série de mudanças, né, de formas pontuais. Uma delas é a mudança de 2008, né, em relação ao júri popular, né, os procedimentos, né, que sofreram alterações significativas. Tudo isso em razão, principalmente, dessa evolução, né, considerando aspectos, como você mesmo colocou, aspectos culturais, né? A cultura de 1940 é totalmente diferente da cultura de 2000 do século XXI, né? No caso de 2017, que é o ano que nós nos encontramos, né? Nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos computadores, né? E uma série de outros aspectos que constituem grande evolução, né, social, né? E dentro desse projeto chega aí uma novidade, que é o juízo de garantia, que é bastante questionável a entrada dele ou não nesse novo código. Isso. O juízo de garantia, certo? Ele é muito importante e é uma garantia, ao contrário de que muita gente pensa, uma garantia social, é uma garantia para a sociedade, certo? É uma garantia para cada um de nós, é uma garantia para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para todo e qualquer cidadão. Tem uma obra que eu gosto de citar muito, a obra do Adão Longo, do professor Adão Longo, que traz o seguinte título: o direito de ser humano. Então, todos nós temos o direito de ser humano. Tá? Eu posso responder a 10, 15, 20, 30 processos, mas eu não perdi a condição de ser humano. Tá? Então, o juiz de garantias, ele tem esse aspecto muito positivo. Para o Brasil, seria um tremendo avanço, certo? Legislativo, um tremendo avanço da justiça, desde que nós tivéssemos as estruturas suficientes para poder fazer com que isso operasse de forma satisfatória. Doutora, o senhor, além de magistrado, também leva esse conhecimento para as salas de aula. Hoje está no mestrado da Universidade Federal de Goiás. Como que o senhor tem visto a aceitação dos alunos em relação a essa novidade que pode acontecer agora no Código de Processo Penal? O interesse acadêmico é muito grande, né? Aliás, a história das universidades brasileiras, a universidade brasileira, ela é tida como a universidade tardia, ou seja, nós tivemos um período muito longo, dependendo de Portugal, etc., e quando tivemos no Brasil a oportunidade de termos as primeiras instituições acadêmicas, né, isso foi um avanço imenso para o Brasil. E hoje, felizmente, nós temos muitas universidades, muitas faculdades de direito, não só as públicas, mas também as privadas, né, se esforçando o máximo para oferecer um ensino de qualidade. No campo do direito, eu posso assegurar que os alunos, de modo geral, são muito interessados nessas mudanças. E aí compete, então, a nós, professores, as direções, né, as coordenações, a incentivar cada vez mais, né, o estudo do direito e as discussões desses problemas, que são problemas muito importantes para a população como um todo. Eu costumo dizer que nós do direito, né, tal qual vocês jornalistas, né,
nós exercemos um poder de intervenção social muito forte. O jornalista, ele forma opinião, então ele tem uma participação muito forte como interventor social. E nós do direito também, eu costumo dizer que o médico ele intervém no corpo humano para aplacar uma dor física. E nós fazemos essa intervenção, certo, num corpo de leis para alterar e aplacar a dor social. E a sociedade brasileira é uma sociedade, certo, que padece muito de dor social, dor psicológica, pela indiferença, pelas as desigualdades, né, pelos preconceitos, né, e nós não podemos, de maneira alguma, cultuar isso. Nós do direito temos que aplacar tudo isso, tentar evitar tudo isso. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a participação do senhor e o Agenda Judiciária está sempre de portas abertas para receber o senhor. Obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. Até a próxima. Confira a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 18 de agosto, será inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Buriti Alegre. A Agenda Judiciária faz mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco. Já estamos de volta e uma pesquisa de opinião sobre o site do TJGO está sendo realizada. Confira. O objetivo é diagnosticar as necessidades para projetar o novo layout do site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que deve apresentar a nova roupagem no próximo semestre. Entre as perguntas estão a frequência de acesso e as principais dificuldades dos usuários. Tanto o público externo quanto o público interno podem participar. O link do formulário está disponível na página principal do site do TJGO. A iniciativa é da Presidência do Tribunal e do Centro de Comunicação Social do órgão. A Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida realizou a primeira audiência sobre o caso que ficou conhecido como hidrogel. Realizada no Fórum Fenelon Teodoro Reis, a audiência de instrução foi presidida pelo juiz Gesseir Coelho de Alcântara. Ao todo, são 14 testemunhas. Inicialmente foram ouvidas pelos magistrados 4 pessoas. Maria José Medrado de Souza morreu no dia 25 de outubro de 2014 no Hospital Jardim América após ela ter sido submetida a um procedimento estético denominado bioplastia glútea com aplicação de hidrogel em uma clínica de estética. Raquel Policena Rosa e Fabiano Justiniano Ribeiro foram denunciados por homicídio. Eles também são acusados de exercício ilegal da medicina e de venda de produto falsificado. 2 artistas apresentam obras em uma nova exposição do TJGO. Acompanhe. Até o próximo dia 14 de agosto, o Espaço Cultural Goiandira do Couto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás apresenta a mostra Expo Dual dos artistas plásticos Brenda Lee e Miro Pires. Utilizando a técnica de tinta óleo sobre tela, Brenda é responsável por 20 obras que abusam das cores em um estilo conhecido como cubismo. 7 quadros são do artista Miro Pires. As peças contemporâneas retratam momentos do cotidiano goiano. Veja agora as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário. A Câmara Municipal de Santa Luzia publicou o edital de concurso público com vagas para advogado do PROCON e assessor jurídico da Procuradoria. As inscrições poderão ser feitas entre 7 de agosto e 7 de setembro no site da Fundação Mariana Rezende Costa. Estão abertas as inscrições de concurso público da Câmara Municipal de Itapira, em Minas Gerais. O certame tem uma vaga para advogado. As inscrições devem ser feitas no site da ABS Concursos entre os dias 7 de agosto e 8 de setembro. E hoje tem o quadro Histórias de Adoção e você vai conferir o relato da Camila. Nasci dia 14 de outubro de 88, Imperatriz do Maranhão. E a minha progenitora, né, não quis ficar comigo e deixou no hospital. Lá no hospital tinha um médico que conhecia uma prima da minha mãe, que foi quem me adotou, e perguntou para ela se se interessava ou se conhecia alguém que se interessasse, né?
E aí ligou para minha mãe quis na hora, saiu de Anápolis, foi para Imperatriz me buscar. E me pegou no mesmo dia, já estava na casa dessa prima, me pegou no mesmo dia e já foi embora, morrendo de medo da minha mãe biológica mudar de ideia, né? Eu sei que parece que inventaram uma historinha no começo, lúdico, né, pra gente entender e tudo. Aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, uma coleguinha da escola me perguntou por que eu era negra e meu pai era branco. Meu pai era branco, do olho verde, alto, bem diferente, né? E aí eu falei que eu não sabia e fui perguntar pro meu pai. Aí ele falou, você lembra quando o papai falou que você foi adotada, que você nasceu do coração da mamãe e do papai, não foi da barriga? Então aí ele explicou como é que era, ele falou que quem nasce do coração é ainda mais especial, porque quando nasce da barriga, geralmente, às vezes acontece de nascer e a pessoa nem tá esperando, né, nem tá querendo tanto, mas o coração não, sempre esperou, sempre quis. E foi aquela que ele escolheu, não igual da barriga, que acontece, né, do jeito que vier, veio, não foi escolhida. Eu tenho filhos, né, eu vejo o amor que eu tenho pelos meus filhos, eles são biológicos. Eu também tenho vontade de adotar, tô na lista lá de adoção, esperando chegar. Eu vejo o amor que eu tenho pelos meus filhos e o amor que eu recebi pelos meus pais e o amor que eu tenho por eles, né, hoje meu pai é falecido. Não tem diferença nenhuma. Tanto que é uma coisa que a gente nem pensa, assim. Quando o assunto aparece, a gente lembra, mas é totalmente natural. Eu vejo muito, infelizmente, eu vejo muitos pais querendo adotar para fazer, tipo, uma boa ação, né? Ver uma criança lá que não tem família, que não tem condições e quer fazer uma boa ação. E não reconhece aquela criança realmente como filho, como parte da família, faz diferenciação. E aí, eu acho, né, tenho certeza que com certeza vai ter algum problema lá na frente. Ou então os pais que acham que, pelo fato da criança ser adotada, ela precisa de mais amor, mais proteção, mais tudo, sabe? E acaba cercando muito, às vezes não disciplina, né? Não chama atenção, deixa a educação solta. E aí dá de tudo, tentando suprir uma coisa que, na verdade, talvez ela nem vai ter necessidade, porque criança ela precisa do amor do pai e da mãe. Não precisa de bens materiais ou vicinho o tempo todo, né? Eu vejo que eu tenho amor para dar, eu tenho entendimento, né, do que é realmente, assim, ter o filho e ser família e não ter diferença. Então eu quero poder dar esse amor, entendeu? E tem um monte de criança aí, sem pai, sem mãe, com condições de dar amor, condições de dar uma vida boa. E se eu tenho condições, eu quero dar. E termina aqui mais uma edição do programa Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e até a semana que vem.